Vamos pensar numa coisa. Como é que um simples pátio de colégio vira o coração de todo um projeto educacional, a ponto de ajudar a moldar a identidade de um Brasil que estava nascendo no século XX? É isso que a gente vai ver agora. Como a arquitetura não era só um lugar, mas ela educava ativamente toda uma geração. Que bom! Para a gente mergulhar nessa história, a nossa base é uma pesquisa acadêmica fascinante. É ela que vai nos dar, assim, um mapa para a gente entender como é que a cultura e o design desses pátios realmente funcionavam na prática. Então, qual que é o nosso roteiro? Primeiro, a gente vai entender o contexto histórico do Brasil, depois, mergulhar na filosofia que deu vida a essas escolas. Aí, o foco total vai ser no pátio, né, o coração de tudo. Vamos visitar 2 colégios icônicos e, por fim, fechar com um legado que essa ideia toda deixou. Bora lá então. Para começar, vamos fazer uma viagem no tempo para o Brasil da virada do século XX, um país que estava ali fervilhando com a proclamação da República. Pensa só. A República tinha acabado de nascer e as escolas eram vistas como a grande ferramenta para construir uma nação moderna. Existia um desejo imenso de modernização, de mudança social. A escola, naquela época, não era só um lugar para aprender a ler e escrever de jeito nenhum. Ela era uma fábrica do novo cidadão brasileiro, sabe? Alguém que estivesse pronto para os novos tempos. E o que estava na cabeça das pessoas naquela época? Bom, modernização, claro, e olha só que importante, higiene. A preocupação com saúde, limpeza, organização virou quase uma obsessão nacional. E isso, claro, teve um impacto direto em como as escolas eram pensadas e construídas. Essa citação aqui resume a ideia perfeitamente. Se a República era o lugar do homem novo, então era preciso repensar o ambiente onde esse homem seria formado. Organizar, higienizar, ou seja, a arquitetura escolar não era só sobre tijolo e cimento. Era sobre construir a própria nação. O espaço físico era, ele mesmo, uma ferramenta para educar. E é justamente nesse cenário de modernização que uma galera nova chega no Brasil. Os salesianos. Uma congregação católica que tinha uma visão de educação assim bem única e que se tornaria super influente. A filosofia de Dom Bosco era, para a época, revolucionária. Pensa bem, num tempo em que a educação era baseada em disciplina rígida, silêncio, ele chega defendendo que a alegria, os jogos, o movimento eram essenciais. A ideia dele era formar bons cristãos e honestos cidadãos usando um ambiente positivo, sabe? Um ambiente que estimulasse. E é aqui que a gente chega no ponto central de toda essa história, o pátio. O espaço físico onde essa filosofia toda ganhava vida. Olha que ideia poderosa essa! O prédio da escola não é só um container, um lugar neutro. A arquitetura é um programa, um discurso. As paredes, as janelas, os espaços abertos, tudo isso está ensinando valores de forma silenciosa. A estrutura física da escola é, em si, uma aula. E para os salesianos, o pátio era muito mais que um lugar. Era uma ideia viva, pulsante. Era o coração da escola, onde a teoria da sala de aula, pá! Explodia em prática, em movimento, em jogos, em risada. Certo, agora vamos ver como isso funcionava na prática. O nosso primeiro estudo de caso é o Colégio Santa Rosa, lá em Niterói, a primeiríssima escola salesiana fundada no Brasil em 1883. Olha só o tamanho desse lugar. A imagem já diz tudo, né? O espaço aberto não era um detalhe, um luxo. Era a base de todo o projeto, tanto arquitetônico quanto pedagógico. E os números são de cair o queixo. Mais de 100 mil metros quadrados. Fica muito claro aqui que o projeto do Santa Rosa era a junção perfeita de duas grandes ideias da época. De um lado, os princípios de higiene, com prédios bem arejados, e do outro, a necessidade salesiana de ter muito, mas muito espaço para o movimento e para a alegria. E essas duas imagens mostram essa zona de contato em ação. No mesmo pátio, acontecia tanto a educação física super metódica, moderna, como a ginástica sueca, quanto as festas cívicas, mais espontâneas, que eram a cara da tradição salesiana. Mas, imagina só a tensão. De um lado você tem a liberdade, o barulho dos jogos, do outro a ordem, o silêncio do exercício disciplinado. O pátio era esse grande palco, onde essas duas visões de mundo se encontravam. Beleza, vamos agora para o nosso segundo exemplo, para ver como essa história se desenrolou em outro grande centro urbano. A gente vai para o Liceu Coração de Jesus, fundado em São Paulo em 1885. Essa foto aqui, de 1906, captura a alma do pátio do Liceu. Não é um espaço vazio, é o centro vibrante da vida dos estudantes, cheio de energia desde o comecinho. E essa citação do anuário da escola, nossa, ela transporta a gente para lá.
Dá quase para ouvir o barulho. 450 alunos que se movem e se agitam, que falam e riem, que saltam e correm. O pátio era tipo o termômetro da escola. Se ele estava cheio, barulhento, é porque a escola estava viva. E a importância que eles davam para esse espaço pode ser medida literalmente. Depois das ampliações, o liceu chegou a ter mais de 10.000 metros quadrados dedicados só para recreação. E não era de qualquer jeito, não. O planejamento era super meticuloso. Essa divisão dos espaços mostra que eles pensaram em tudo. Tinha área para dia de sol, área coberta para dia de chuva e até recreação nos terraços. Nada era por acaso. Garantir o espaço para o movimento, para a alegria, era prioridade absoluta. E aqui, de novo, a higiene entra como um fator decisivo. O liceu fazia questão de divulgar suas instalações modernas, água filtrada, enfermarias equipadas. Isso virou um diferencial. Não era só para atender uma demanda da sociedade. Era também uma baita ferramenta de marketing para consolidar o status do colégio como uma instituição de elite. Ok, agora vamos juntar todas essas peças e entender o significado mais profundo de tudo isso. Então, o ponto fundamental é este. O pátio salesiano era muito, mas muito mais do que um simples parquinho. Ele era uma espécie de arena de negociação. De um lado, a gente tinha a pedagogia de Dom Bosco, com toda a sua alegria e movimento. Do outro, as exigências da sociedade moderna, que pedia higiene, ordem, disciplina. O pátio foi a solução arquitetônica que permitiu que esses dois mundos pudessem conviver. E tudo isso deixa uma pergunta para a gente, para os dias de hoje. Se o pátio era o coração pulsante da escola salesiana, qual é o espaço físico ou até virtual que cumpre essa função hoje em dia? Nesse nosso mundo cada vez mais digital, onde é que a alegria, o movimento e o senso de comunidade realmente acontecem na educação?